Basicamente, se preparando para o futuro. De que maneira? Se você está sempre atento aos cenários, não só lá fora, mas dentro da própria organização, é muito mais fácil você enxergar o tipo de dificuldade que pode estar adiante. E pela ótica do líder, é preciso adaptar o estilo, ou o seu próprio estilo, ou o estilo dos líderes que estão subordinados a você, na estrutura organizacional, para que esse perfil seja o mais adequado. Então, na realidade, o que é importante é você saber o que te espera, ou pode estar esperando, não necessariamente você vai conseguir acertar, mas você pelo menos pode ter um caminho, uma orientação. Não só no sentido de ter o estilo mais adequado de liderança, mas também o perfil dos colaboradores que vão estar envolvidos. Bom, primeiro um bom planejamento, né? Um planejamento que envolva a equipe, que contemple toda uma condição interna e externa à organização, considerando todas as possibilidades que a equipe e que a própria organização tem de enfrentamento com isso tudo que pode surgir, tanto no âmbito externo como interno à organização. É possível vislumbrar ações que vão favorecer o enfrentamento dessas situações não, a princípio, idealizadas ou até contempladas. A equipe, né, ouvir a equipe também é uma condição bastante importante nesse sentido. Cada um dos colaboradores, cada um dos pares desse líder, desse gestor, acaba sendo o ouvido e os olhos do mercado para a organização. Então, saber o que está acontecendo não é uma condição e uma premissa exclusiva da liderança, mas sim de toda a equipe. E uma relação positiva com a equipe, um clima favorável para que essas questões surjam, considerando as ideias e as percepções de cada um dos componentes da equipe, também favorece muito esse enfrentamento. Em função do tipo de adversidade que você tem, basicamente é a escolha do estilo, né, o tipo correto de liderança. Mas é sempre imprevisível, é sempre você estar pronto para mudar. Eu acho que a grande característica é você não se ater a uma única estratégia, você está preparado para mudar, não só você, mas a equipe. Então você preparar bem a equipe para mudanças, para reorientações, é muito importante. Então, talvez, no fundo, o segredo seja a resiliência, a capacidade que individualmente, coletivamente, nós temos para lidar com as mudanças e aceitar que nem sempre as coisas estarão de acordo com o que a gente planejou e temos que alinhar com o que a vida vai, né, preparando para todos nós. Eu diria assim, né? As situações adversas surgem sempre num mercado em constante mudança, num cenário que está o tempo todo voltado a uma condição de globalização, de novas tecnologias, de exigência do consumidor. Enfim, todas essas condições externas à organização acabam muitas vezes sendo aquele limão que requer que se faça uma boa limonada, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, do senso comum, que fala, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Eu acho que talvez essa seja a melhor condição para se lidar com as adversidades. As adversidades existem, né, e exigem uma flexibilidade de toda a equipe, da organização e, por consequência, também da liderança, né? O posicionamento do líder para uma condição externa ou interna, novamente falando, que possibilite o aproveitamento dessas adversidades para algo positivo em termos de diferenciais competitivos da organização no mercado, talvez seja a melhor condição para a liderança se posicionar nesse sentido. Olha, o Stephen Covey, que trabalha muito, né, com a liderança baseada em princípios ou em valores, ele lembra sempre que muito importante é você ter algumas coisas que são sólidas. Eu acho que é muito difícil uma pessoa mudar tudo o tempo todo. Então, se você tem alguns princípios ou referências que são mais estáveis, é sempre mais fácil você ajustar as outras coisas. Então, você precisa construir, né, uma percepção de realidade, uma percepção do território que traduza a essência. Se você conseguir perceber essa essência, isso aí é tarefa de quem tem mais experiência, de quem está aberto ao mundo, talvez seja mais fácil você gerar alguns poucos princípios mais estáveis e você poder ter a flexibilidade necessária para ajustar em relação aos outros elementos que o mundo vai apresentando e que estão realmente mudando com muita frequência.
Tudo muda constantemente, né? O mundo corporativo, o mercado e as pessoas, né? Se nós pegarmos essas três variáveis, indivíduo, grupo e organização, a gente está falando de mudança o tempo todo. O lado bom disso tudo é que a mudança é a base para o desenvolvimento. Não é possível existir um desenvolvimento em termos empresariais ou até mesmo individual sem que haja inicialmente um processo de mudança. Às vezes a gente aproveita a mudança e às vezes a gente alavanca a mudança. O que não podemos é ficar de maneira passiva, esperando as mudanças acontecerem para corrermos atrás do prejuízo. O que nós precisamos sim é alavancarmos esses processos de mudança, né? Muitas vezes sairmos na frente, e isso exige toda uma mobilização interna, porque essa mudança mexe, né, e causa resistências nas pessoas e nas culturas organizacionais, e é importante que o líder consiga flexibilizar a equipe e obter o comprometimento das pessoas e o seu próprio em relação a essas mudanças, que por consequência o mundo corporativo também enfrentará essas mudanças de uma maneira bastante proativa.